Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Lima, professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, sobre texto verbal e texto não verbal. Mas antes disso, vamos entender o conceito de linguagem, porque aí vai ficar mais fácil de a gente perceber quando há, por exemplo, uma linguagem não verbal. Nós vemos que a linguagem é todo recurso utilizado ou usado para estabelecer comunicação. Linguagem é todo recurso usado para estabelecer comunicação. Então, se há comunicação através de um determinado recurso que não necessariamente precisa de palavras, então eu já tenho ali uma linguagem. Se comunica, então nós temos linguagem. E nós falamos de linguagem verbal e não verbal, a linguística traz esse conceito hoje porque há algum tempo não se considerava que, por exemplo, essa placa, esse sinal de trânsito proibido virar à direita, por mais que comunicasse, sempre comunicou, mas não era considerado um texto, e sim apenas uma imagem. Mas aí a linguística percebeu que há comunicação através de um recurso. Então, se há comunicação, nós vamos considerar também linguagem, tá? Há comunicação também nesse sinal, que dependendo do contexto, dependendo em que situação ele for aplicado, ele vai ter um sentido diferente, mas sempre relacionado à pessoa com deficiência. Se for, por exemplo, em uma vaga de estacionamento, ele vai dizer que aquela vaga é exclusiva para pessoas com alguma deficiência. Se ele vem, por exemplo, na parte da frente de um ônibus, então significa que aquele ônibus é adaptado, ele consegue atender a um cadeirante, por exemplo. Se observa, por exemplo, essas plaquinhas, dependendo de qual porta, a gente já sabe que ela vai estar em uma porta e eu já sei que já se convencionou perceber, dizer que se trata de um banheiro, e aí se eu tenho a plaquinha do menininho ou da menininha, eu tenho banheiro masculino ou feminino. Ou seja, existe comunicação fora das palavras. Olha outro sinal aqui, lá nas esquinas de ruas movimentadas, o triângulo de cabeça para baixo, que tem o significado de a preferência. Veja que eu não tenho palavra nenhuma escrita, eu não tenho o verbo no imperativo de, eu não tenho o substantivo preferência, porém, apesar da ausência de palavras, esse elemento comunica. Se comunica, é linguagem. Olha um semáforo, um sinal de trânsito. Nesse caso, eu tenho uma outra situação, eu vou perceber e já eu mostro para vocês os conceitos de linguagem verbal, não verbal e mista, híbrida. Eu vou perceber que cores também comunicam. A cor vermelha significa pare, espere. Quando a cor mudar, aí vai ser a sua vez. O verde significa siga, agora sim, você pode ir. Vejam, cores comunicam também. E aí, com base em tudo que eu mostrei para vocês, eu venho com o conceito de linguagem verbal. A linguagem verbal é composta de palavras, apenas palavras, sejam elas escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal vai utilizar imagens como essas que eu mostrei para vocês. Vai utilizar sons. Sons? Como assim? Sons podem comunicar? Podem. Pensem, por exemplo, no toque de uma escola na segunda-feira, às 7h15 da manhã. O que é que ele vai te dizer? Hora de começar a semana, sobe para a sala que a aula vai começar. Agora, esse mesmo toque, na sexta-feira, às 12h35 da manhã, para quem é do turno da manhã, ou às 10 da noite, para quem estuda à noite. Ele vai dizer, pronto, acabou a semana, agora eu vou descansar. Então vejam que sons também comunicam. Vejam as sirenes das ambulâncias, dos carros de polícia e de bombeiro. Também comunicam. Então, sons também fazem parte aqui dos elementos, também são elementos não verbais. Eu coloquei aqui cheiros. Ué, Diego, cheiros também comunicam? Sim, pensa no gás de cozinha.
O gás de cozinha é uma junção, uma composição ali de dois gases, o gás butano e o gás metano, e originalmente esses gases não têm cheiro. Porém, uma terceira substância é colocada ali justamente para te avisar se houver vazamento de gás. Ou seja, cheiros também comunicam, também fazem parte da linguagem, nesse caso, linguagem não verbal. Cores também comunicam. Olha aí o semáforo que eu acabei de mostrar para vocês. O verde diz uma coisa, o amarelo diz outra coisa. Inclusive, vamos interpretar direito o amarelo, tá? O amarelo vai fechar, então já vai ali diminuindo. Só que tem gente que interpreta diferente, tem gente que interpreta assim. Corre que vai dar tempo, cuidado, não é assim que funciona. O vermelho também comunica, ou seja, cores comunicam. Então, também fazem parte da linguagem, também são linguagem. E aí eu tenho a linguagem híbrida ou a linguagem mista, como você preferir chamar, que é a junção de elementos verbais e não verbais. É quando eu tenho palavras e imagens, ou palavras e sons, e cheiros e cores, enfim. Eu tenho elementos da linguagem verbal, ou seja, as palavras, e um dos elementos que eu acabo de mostrar para vocês aqui da linguagem não verbal. Ok? Então, fechando, linguagem verbal, formado de palavras, não verbal pode ser com imagens, sons, cheiros, cores, e a linguagem mista ou híbrida é a junção de elementos verbais e elementos não verbais. Tem um quarto tipo de linguagem que eu não coloquei aqui para vocês porque ele não é consenso entre os gramáticos, mas eu vou trazer para vocês essa informação também, que é a questão da linguagem digital. É aquela linguagem que é utilizada exclusivamente no âmbito digital, que vem um pouquinho, muitas vezes, dos elementos verbais e não verbais, né? A linguagem híbrida, só que utilizando, muitas vezes, uma variedade não padrão. Por exemplo, quando nós conversamos através de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, por exemplo, nós abreviamos bastante, usamos o VC ao invés de você, o PQ ao invés de porquê e outras abreviações. E alguns gramáticos defendem a ideia de que essa linguagem que é exclusiva do âmbito digital caracteriza aí a chamada linguagem digital. Lembrando, isso não é consenso entre os gramáticos, então alguns não vão trazer essa informação para vocês, ok? Olha aqui um elemento de texto híbrido, texto misto. Utiliza os elementos não verbais, o vermelho da placa de trânsito. Esse vermelho não foi escolhido à toa, é porque o vermelho já tem esse sentido de pare. E o próprio verbo no imperativo, pare. Então, eu tenho aqui um texto híbrido, um texto misto. Olha o que eu trouxe para vocês perceberem como a mesma coisa pode ser dita com linguagens diferentes. Uma proibição. Proibido andar de bicicleta nas áreas comuns do condomínio. Um texto predominantemente verbal, com elementos verbais, apenas palavras. Agora olha esse outro, a mesma coisa sendo dita de outra forma. Eu não tenho elemento verbal nenhum. Porém, ele também me diz proibido andar de bicicleta. Agora olha esse outro aqui. A mesma coisa sendo dita agora através de uma linguagem mista, uma linguagem híbrida em que utilizou elementos verbais, proibido andar de bicicleta, e os elementos não verbais, a tarja de proibição, o ciclista por trás da tarja. Então vejam que uma mesma coisa pode ser dita de forma verbal, de forma não verbal, ou de forma mista ou híbrida, como você preferir. E agora eu trago para vocês algumas questões que vão utilizar os elementos não verbais, vão utilizar os elementos mistos ou híbridos. E a gente vai prestar atenção e tomar bastante cuidado com esse tipo de questão. Qual o cuidado que eu tenho que ter ao me deparar com a questão, seja no Enem, seja no vestibular, que traga elementos não verbais.
Primeira questão que eu trago para vocês foi publicada em 2016, um pouquinho antes ali das eleições de 2016. E aí a primeira coisa que eu vou observar, se eu tenho um elemento misto, um elemento híbrido, um texto híbrido, comece observando os elementos não verbais. Eles não estão aqui por acaso, eles não estão aqui por mero capricho do autor do texto. Eles estão aqui para informar. E aí o que é que eu tenho de elementos não verbais? A imagem central, esse homem numa cadeira, olha a cara dele, olha a expressão facial dele. Ele está se agradando de algo? A gente imagina que não. Ou ele é apenas um velho ranzinza, ou então ele realmente não está gostando do que está vendo. O que é que eu tenho em volta? Veja que ele foi colocado no centro da imagem porque ele é um elemento-chave, tá? Então tem aqui o tapete no meio da sala, a gente imagina que é a sala. Eu tenho aqui no canto a TV, é outro elemento-chave. Eu tenho aqui um cara arrumado, olha, organizado, de terno e gravata. Eu tenho um cachorro. Como é que o cachorro está? Está prestando atenção ao movimento? Não, ele está dormindo. Eu tenho uma criança, uma menininha, brincando no tablet, que não está nem aí para a apresentação da TV. Então, de elementos não verbais, são apenas estes. Vamos para os elementos verbais. Primeiro, percebam que eu tenho umas onomatopeias saindo aqui do político, né? Blá, 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 blá. Tem um brá, talvez, representando o Brasil, mas assim, prevalece o blá, blá, blá. O que é que a gente, quando a gente fala, eita, deixa de blá, 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 o que é que a gente imagina com esse blá, blá, blá? Tá falando besteira, tá falando bobagem, né? Palavras sem conteúdo, tá? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Tem um personagem que não aparece, né? Não aparece a imagem dele, mas ele tem vez aqui no texto. Ele pergunta, ela pergunta lá de fora, mudou alguma coisa? Então já perceba que isso também vai ser um elemento-chave. Alguém que não está aqui na sala, não está nesse espaço, pergunta, mudou alguma coisa? E o que é que o personagem central responde? Ele está de óculos. Pronto, já fizemos aqui a leitura do texto, a leitura dos elementos verbais e não verbais. Agora vamos para o enunciado. Assinale a opção que apresenta a observação inadequada. Prestem atenção nesse item. Vejam que a palavra inadequada não veio com destaque algum, tá? Então fiquem ligados quando você tiver que marcar aquilo que é errado, aquilo que é inadequado, porque geralmente o enunciado não vai trazer um destaque sobre isso. Você que tem que estar atento ao enunciado da questão. Assinale a opção que apresenta a observação inadequada sobre os elementos visuais ou não verbais e verbais da charge acima. Lembrando, eu quero a alternativa que me fale do erro, tá? O que é inadequado acerca da interpretação. Na letra A, eu tenho o seguinte, as onomatopeias do candidato indicam palavras vazias e repetitivas. Sim, indicam palavras vazias, palavras sem conteúdo, assim como acontece sempre quando eu digo deixa de blá blá blá, deixa de conversa mole, deixa de besteira. Então esse blá 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 sugere aqui palavras repetitivas, palavras sem conteúdo. Letra A está certo, mas lembrando, eu quero o errado. Então vamos para a letra B. As imagens do animal e da criança indicam total indiferença ao político. Sim. Olha como o animal se encontra, olha como a criança está, cada um no seu mundo. Inclusive o animal está ali aproveitando muito bem, ó, dormindo. Ou seja, eles estão indiferentes a todo o contexto, a tudo que se fala pelo político. Então, letra B também está certa, mas eu quero a inadequação. Vamos para a letra C. O candidato, de terno e gravata, mostra formalidade em sua apresentação. Sim, ele mostra formalidade. Quando a gente vai para um evento formal, a gente geralmente coloca um terno, no caso dos meninos, um terno, uma gravata, né?
para indicar, para sugerir aquela formalidade. Então, letra C também está certa, uma interpretação adequada, mas eu quero a inadequação. Então, vamos para a letra D. A fala do personagem ausente na imagem, ausente da imagem, mostra interesse por mudanças. Volta lá. Se alguém que não aparece diretamente aqui, mas ela está ouvindo, ela está ouvindo e pergunta, mudou alguma coisa? Ora, se ela perguntou, se ele perguntou, é porque tem algum interesse. Está preocupado se tem alguma proposta nova ou se é aquela coisa de sempre que geralmente acontece. Então, letra D também está correta. Sobra para a gente a letra E. A posição e a fala do personagem central demonstram participação política. Demonstra participação política? Olha a cara dele. Na verdade, a gente interpreta aqui que ele está irritado porque a programação preferida dele foi interrompida para passar agora o horário eleitoral e ele não gosta disso. Então, ele não demonstra aqui nenhuma participação política. Então, a gente confirma agora o gabarito letra E. Ok? Vamos para mais uma questão? Eu tenho aqui um texto que faz alusão ao ataque terrorista da França. E por que a gente percebe que é na França? Como é que eu sei disso? Olha o elemento não verbal ali no meio, ao fundo, lá atrás dos personagens. Eu tenho que fazer a leitura dos elementos não verbais também, tá? E aí, observem que eu tenho aqui 2, 4, 6, 7 personagens. Eles estão conversando entre eles? Como é que eu sei se eles estão conversando? Então, vamos para um outro elemento que a gente vê nos balões, das tirinhas, dos quadrinhos, das charges. Eu tenho que diferenciar balão de fala de balão de pensamento. E isso importa e muito. Aqui eu tenho balões de pensamento, são aqueles que são cheios de bolinhas até chegar no balão principal. O balão de fala, ele tem uma setinha vindo para a cabeça do personagem, tá? E isso é muito importante, porque quando eu percebo que aqui eu só tenho balões de pensamento, então eu percebo que eles, apesar de ocuparem o mesmo espaço, não estão juntos, tá? Isso é muito importante para a interpretação do texto. Eu tenho um elemento verbal lá no topo, o título, sequelas. E aí vamos observar o que cada um diz quando olha para o outro. Aliás, pensa. Ninguém está falando com ninguém, eles estão sozinhos, mesmo ocupando o mesmo espaço. O primeiro pensa, está me olhando estranho, parece terrorista. Aí o outro olha para o primeiro e pensa, essa bolsa deve ter uma bomba. A terceira olha para os dois primeiros e fala, medo. O quarto já olha para frente e pensa, tá com jeito de que vai explodir. E aí já tem um outro personagem que olha para outros dois e fala, que olhar de terrorista. Aí já vem a outra, que medo desse cara. O último, aquele pacote parece explosivo. Lembrando, ninguém disse nada, são só pensamentos, tá? Vamos para o enunciado. Sobre os elementos verbais e não verbais da charge, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, eu quero o erro, eu quero a inadequação. Letra A. O título sequela dado à charge alude às consequências do atentado terrorista. Está certo. Sequelas são consequências de algo. E aqui as sequelas do atentado terrorista é um medo agora disseminado. Todo mundo tem medo de todo mundo. Então, letra A está certa, está adequada, mas eu quero a inadequada, a incorreta. Então, vamos para a letra B. O tema central da charge é a difusão do medo generalizado entre as pessoas. Também está correto. Todo mundo tem medo de todo mundo. Então, vamos para a letra C. A figura central da Torre Eiffel se liga ao atentado da França. Sim. Onde é que fica a Torre Eiffel? Na França, em Paris. E eu tenho que dar conta desses elementos. Se eu não souber onde é que fica a Torre Eiffel, se eu não souber
que Paris fica na França? Talvez eu não saiba interpretar adequadamente esse enunciado. Os pensamentos mostram a desconfiança mútua entre as pessoas. Sim, todo mundo está com medo de todo mundo. Então, mais uma vez, sobra para a gente a letra E. A distribuição de pessoas no espaço da charge mostra rigoroso equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Então, veja que eu tenho aqui uma alternativa que não faz referência alguma ao texto. Então, vai ser a alternativa incorreta, já que todas as outras falaram tão bem, interpretaram tão bem todos os elementos do texto. Lembrem-se, sempre que eu tenho um texto não verbal ou um texto híbrido fazendo parte de uma interpretação, eu tenho que observar cada elemento não verbal. Eles não estão ali por acaso. Vamos para mais uma? Mais uma vez, balões de pensamento, vários personagens que, apesar de estarem ocupando o mesmo espaço, não estão juntos. E observem que esses balões de pensamento, em cada balão eu tenho uma letra e juntas essas letras formam a palavra solidão. Isso reforça, esse elemento verbal reforça a ideia de que eles estão ocupando o mesmo espaço, porém estão sozinhos. Vamos para o enunciado. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, os elementos não verbais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribuem para expressar principalmente a seguinte ideia. E aí eu tenho aqui, letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. E já é uma forte candidata a ser a resposta certa. Então, as pessoas, o texto quer mostrar justamente que as pessoas não conseguem estabelecer, não têm facilidade de estabelecer uma conexão, uma interação. Elas estão sós. Mesmo a gente tendo aqui uma quase certeza de que é a letra A, vamos nos certificar de que todas as outras estão erradas. É outro recurso que eu tenho, outra estratégia que eu tenho que ter na hora de responder a uma questão. Eu preciso me certificar de que todas as outras que eu não acho que seja certa, eu tenho que ter certeza de que elas estão erradas. Até porque essa que a princípio eu julguei ser a certa pode ser um distrator, tá? Então vamos eliminar as outras. Letra B, a aceleração da vida na contemporaneidade. Veja que eu tenho aqui, o principal objetivo é mostrar que elas estão sós. Agora, se elas estão sós, aceleradas ou não, o texto não fala disso. Desconhecimento das possibilidades de diálogo. O texto não fala que as pessoas não conseguem, não sabem como se comunicar. Eu posso acabar de conhecer você, mas a partir desse primeiro momento já estabelecer um belo ato de comunicação contigo. Então, a letra C também está inadequada. Letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Na verdade, eles não estão conversando, compartilhando ideias para a gente falar que há um desencontro de pensamentos sobre um assunto. Letra E, encontro entre os personagens. Vejam que apesar de eles estarem juntos, termina que cada um está vivendo a sua vida, tá? Então, a gente confirma a letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Vamos para a última questão. Uma propaganda de uma marca de impressora. Vamos começar observando os elementos não verbais. O que é que eu tenho de não verbal aqui? Eu tenho aquela poeirinha, lembra do Papaléguas? Que ele é tão rápido que só fica a poeira para trás. Então, esse elemento aqui, essa poeirinha que fica, esses dois sinais representando que alguém passou muito rápido por ali e não está mais, vai representar velocidade, alta velocidade, agilidade. Lá no topo, eu tenho o elemento verbal principal com letras maiores, cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Espera aí.
Vai ser bom. Não foi? Como assim? Olha a falta de paralelismo. Será que foi um equívoco por parte de quem criou essa peça publicitária? Como é que eu coloco o verbo no futuro? Vai ser bom e depois eu digo não foi? Geralmente a gente diz assim, vai ser bom, não vai? Ou então no presente, é bom, não é? Ou então no passado, os dois no passado, foi bom, não foi? Mas olha o que acontece aqui. Ele coloca um no futuro e o outro no passado. Será que isso foi um equívoco? Ou será que isso foi proposital? Vamos para o enunciado? A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão, de convencimento em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego de quê? Do termo fácil no início do anúncio com foco no processo, ou de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, ou das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. A gente viu que faltou um paralelismo. Ao invés de ele colocar os dois tempos, os dois verbos no mesmo tempo, ele colocou um no futuro e outro no pretérito. E a gente observa agora que isso não foi um equívoco, não foi um erro, ele fez isso propositalmente. Para quê? Para dizer que o serviço é tão rápido que antes mesmo que eu termine de falar, ficou pronto. Vai ser bom, ficou pronto. Aí eu já coloco no passado. Não foi? Já terminei de imprimir. Então, para a gente terminar, a gente foca aqui, a gente mostra o gabarito para vocês. Realmente, letra C foi o recurso que ele utilizou para mostrar o quanto o serviço é rápido. O uso dos verbos no futuro e no pretérito. E nós encerramos a aula de hoje. Espero que todos tenham entendido, estudem um pouquinho mais sobre elementos verbais e não verbais. A gente observa que diversos textos que a gente encontra nas questões do Enem, principalmente do Enem, mas de vestibulares também, se utilizam de elementos não verbais e de elementos híbridos. Foi bom estar com vocês. A gente se reencontra na próxima aula. Um abraço e fiquem em casa. Tchau, tchau.